Vamos entender o que é roteiro de cinema, roteiro de teatro, né? Como vocês já viram vários tipos de roteiro, novela, série, em todos os tipos. Bom, roteiro, luz, câmera e ação. Vamos entender sobre a estrutura, o que é um roteiro, o que é um roteiro de cinema, sobre esse gênero textual da língua portuguesa. Bom, o roteiro é o que um roteiro cinematográfico, no caso do sentido, a resposta mais óbvia é um filme escrito em palavras. O sentido é que resume a precisão e que vem a ser um roteiro. Tudo é que conta uma história vista pela tela de um cinema. Antes foi descrito um papel para um profissional conhecido por um roteirista, claro, roteirista. Focando na palavra roteiro, ele mesmo nos diz qual é o motivo de sua existência de uma cinematográfica. O sentido ele serve para uma guia durante a execução de uma produção, ao sentido de todas as informações necessárias para que o filme possa ser feito provém desse roteiro ou guia, mais facilmente compreendido por seu nome português lusitano, guião. Os americanos, claro, entenderam no sentido que chama screenplay, é uma peça para a tela de maneira de adjetivo, né, o sentido da singular play, designada ao placo. Os franceses chamam o cenário, né, o sentido de para designar um conjunto de cenas. Vocês já observaram? Cenas play. Cada parte do processo de produção se baseia nas indicações do roteiro. Exemplo, na produção, no sentido que através do roteiro tem possibilidade de prever o desenvolvimento de uma lista, no sentido que será necessário para a produção do projeto, no sentido de criar um orçamento prévio de custo contra os profissionais necessários para desenvolver um filme. Conforme as qualidades do roteiro, a gente vê outro exemplo. Diretor cinematográfico, né? Fotografia, através do roteiro, tem a capacidade de criar um ambiente de iluminação, como que condiz o clima e a necessidade dramática da história que está sendo contada. Claro, a pessoa roteirista deve imaginar o que fazer daquele através do filme. O roteiro é uma peça fundamental para a direção de uma obra audiovisual, no sentido que o diretor necessita do roteiro para que ele saiba, né, o que deve ser filmado, no sentido para que ele decida como vai ser filmado. A relação do diretor para o roteiro é necessidade de mutuar. Sem o roteiro, o diretor não tem filme a ser filmado, claro, obviamente. Sem o diretor e o roteiro, não passa para o autonomia no sentido das palavras, não cumprimento como uma função básica e de se tornar um filme. Nesse momento, entra-se a discussão a questão: se o roteiro de cinema é uma obra literária, se realmente toda a história contada em um filme realmente é algo efêmero, né, o sentido como afirma o Doc Comparato. Em um filme, além de todos os aspectos técnicos, o sentido de assim uma história deve ser contada. Para o senso comum do roteiro, nada mais de uma história de um filme. Mas isso não é verdade. O roteiro não é a história de um filme, mas sim conta a história de o filme. O sentido de que nós podemos chamar de uma história seria argumento e esse no sentido de ser tratado como uma literatura. Porém, o roteiro nada mais que uma ponte de levar uma história do argumento ao filme. O roteiro, ele representa um estado transitório, uma forma passageira destinada ao desaparecer, como lavar ou transformar a borboleta. Com o sentido, uma borboleta ele é uma largata ele vai ser transformada por uma borboleta. Então, no caso, o filme, ele através do roteiro, ele está ali escrevendo o roteiro, todos os personagens, tudo direitinho, ele deve ter a imaginação de como vai ser aquele filme, aquela drama, né, aquele jeito do filme dele. E a forma como vai ser estruturado da filmagem. Quando o filme existe, da lava, resta apenas uma pele seca de agora um mediante útil.
Entretanto, pode-se concluir que o roteiro é uma guia para a produção de uma obra audiovisual e conta uma história mostrando através da descrição de imagem e sons que será visto na tela. Então, é o sentido do roteiro. Bom, para vocês compreenderem sobre o uso do roteiro, vou pedir para que vocês façam atividade complementar, tá? Sobre o uso, além do uso do hífen, da complementação substantivo, tá? Dentro da complementação, né, dos substantivos da língua portuguesa, certo? Qualquer dúvida é só falar. Além da atividade complementar também do caderno 65 a 72.